Olá, meus queridos, mais um Estudo com Deus começando por aqui. Feliz demais de ter a tua presença aqui comigo para partilhar da palavra de Deus, para que a gente possa estar ouvindo a palavra de Deus, partilhando aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Então que você possa abrir sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, que hoje nós vamos falar aqui um pouquinho mais da palavra de Deus. Mas antes de tudo, eu quero pedir para você hoje, curte o nosso vídeo antes mesmo de começar, porque eu sei que vai ser bênção na sua vida. Venha comentar aí depois no nosso vídeo o que você achou, porque cada vez que você curte, comenta, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele leva isso um pouco mais para frente e nos ajuda a crescer aqui no YouTube, levando a palavra de Deus. Amém? E que você possa abrir sua Bíblia aí comigo, para que a gente possa ler a Bíblia nesse momento. Mas antes de tudo, nós vamos orar, pedindo àquele que nos ajude em todas as coisas para nos ajudar a ler a palavra de Deus e compreender a palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez na sua presença te agradecemos, Senhor. Queremos colocar a minha vida e a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em tua presença. Queremos, ó Deus, pedir a sua presença conosco para ler a tua palavra. Senhor Jesus, desça sobre nós o espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde compreendemos a tua palavra, nos faz entender a tua palavra, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, abra nossa mente e coração, nos ensina todas as coisas, nos faz compreender a palavra de Deus, que ela faça morada em nossos corações, dê frutos na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, espero que você tenha aberto aí sua Bíblia comigo. E o título de hoje aqui, do capítulo 6, versículo 1 é Indo para a lei perante incrédulos. Amém? Versículo 1 diz: Ousa algum de vós, tendo um assunto contra o outro, ir à lei perante os injustos? E não perante os santos? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Era comum naquele tempo, entre os judeus dispersos são aqueles que foram expulsos da terra e estavam ali morando em outros países. Esses eles construíram comunidades nesses países. Então ele está falando isso, trazendo aquela realidade deles aqui para esta carta. O que acontece? Naquele tempo, era muito comum entre esses judeus dispersos, né, e entre outros países, outras nacionalidades também, eles construíam comunidades ali onde eles estavam. E ali, todos os assuntos ali que eles precisavam resolver, todos os assuntos, eles resolviam tudo entre eles. Todas as questões judiciais, eles não levavam para o tribunal, mas eles traziam ali para a própria comunidade, para que eles resolvessem entre eles. Então, Paulo está trazendo essa realidade daquele tempo deles para esta carta, dizendo, olha, resolve entre si os seus problemas. Vocês são uma comunidade cristã, então resolva entre si, não leve para o tribunal. Vocês não podem, ele diz aqui, né? Vocês não podem julgar as questões mínimas. Vocês não podem resolver as questões mínimas entre vocês mesmos. O que nós temos visto nos dias de hoje? São pessoas, né, levando no tribunal aí um irmão, um pastor contra um pastor aí, por coisas mínimas, coisas que eles poderiam resolver entre eles. Então Paulo está aqui falando, resolvam entre si, dentro da comunidade cristã, aquilo que vocês precisam resolver. Não leve até os tribunais, vocês não podem resolver as coisas mínimas. É isso que Paulo está dizendo. Continuando aqui no versículo 3. Não sabeis vós que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes julgamento das coisas que pertencem a esta vida, escolheis para julgá-los os que são de menos estima da igreja. Para a vossa vergonha eu digo, não há, pois, entre vós homem sábio? Nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai à lei com o irmão, e isso perante os incrédulos. Então, é o que nós temos visto aí, né? Temos até visto aí na internet líderes conhecidos mundialmente aí de igrejas grandiosas aí, levando um ao outro, né, no tribunal, brigando ali, né, no tribunal, coisas que eles poderiam resolver entre si, sem necessidade
de levar até o tribunal. Nós vemos aí pastores brigando por igrejas, né? Para dizer ela é minha, não, o outro dizendo é meu, e eles brigando entre si pela igreja que é de Deus, que é do Senhor Jesus, e ali no tribunal, né? Que coisas que eles poderiam resolver entre eles, né? O que mais nós temos visto aí, isso acontecer bastante entre os irmãos que deveriam se amar e se resolver entre si ali na própria comunidade cristã. Continuando aqui no versículo 7, que diz: na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Versículo 8. Mas vós fazeis a injustiça e defraudeis, e isso aos seus irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, no caso aqueles que têm relações sexuais fora do casamento, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos com os do sexo masculino. Ele está falando aqui dos homossexuais passivos e os ativos, tá? Quando ele se refere aqui aos efeminados, depois ele fala nem os abusadores de si mesmos, no caso os passivos, com os do sexo masculino. Amém? Continuando aqui no versículo 10. Nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavado, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o que Paulo está falando? Que vocês, nós, no caso, já fomos isso no passado. Ladrão, avarento, fornicadores, no caso, tínhamos relação sexual fora do casamento, idólatras, adúlteros, homossexuais passivos e ativos, difamadores, roubadores. Nós fomos, ele está falando sobre nós. Vocês foram isso no passado, alguns de vós foram, mas vocês foram lavados, santificados e fossem justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, aceitamos Jesus, ali começa um processo de transformação na nossa vida e nós passamos a ser uma nova criatura. E tudo isso que nós fazíamos antes, nós abandonamos para viver uma vida segundo a vontade de Deus. E ali, a partir daquele momento, vai acontecer uma transformação e nós vamos deixando de ser tudo isso. O quê? Deixamos de ter relações sexuais fora do casamento, deixamos de ser adúlteros, deixamos de ser roubadores, deixamos de ser bêbados, deixamos de ser ladrões, deixamos de ser avarentos, deixamos de ser homossexuais passivos ou ativos. É a própria palavra de Deus que está falando, irmão, não é eu. É a palavra de Deus que está sendo dita aqui. Então nós fomos lavados, santificados, justificados pelo sangue de Jesus e pelo Espírito de Deus. Aquilo que se passou, e hoje somos uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória e nome do Senhor. O Senhor aceita que venhamos chegar até Ele, adúlteros, fornicadores, Ele aceita chegarmos até Ele como os ladrões, bêbados, Ele aceita chegarmos a Ele como homossexuais, mas Ele não aceita que permanecemos desse jeito. Ele nos quer transformados e lavados e santificados, tendo uma vida santa diante dele. Amém? Continuando aqui no versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. O que ele está falando? Tudo me é lícito. Eu posso todas as coisas porque eu sou livre em Cristo Jesus. Jesus me libertou, me deu liberdade. Eu sou livre em Cristo, mas ainda assim, nem tudo me convém, nem tudo me edifica, nem tudo me faz me aproximar de Deus. Então, muitos cristãos estão caindo nisso. Por exemplo, filmes e séries que tem aí muitas mortes sangrentas, filmes aí de
de terror, filmes de fantasia que tem feitiçaria, bruxaria. Me fala, isso é pecado? Aonde que está na Bíblia que diz que é pecado? Não diz. Mas você, tendo o Espírito de Deus, você não tem essa sensibilidade de perceber que aquilo ali te afasta de Deus, que aquilo ali pode estar te prejudicando de alguma maneira, pode estar te viciando, te afastando do momento seu com Deus para estar ali, ó, desesperada ali nas séries e assistindo. E eu falo por experiência própria que eu era dessas. Eu sei do que eu estou falando. Então você acha mesmo que aquilo ali talvez não está te afastando da vontade de Deus? Não diz em nenhum lugar que é pecado. Me é lícito, me é permitido, mas não me convém. As redes sociais, aonde diz que eu não posso estar nas redes sociais? Nenhum lugar na Bíblia fala sobre isso. Mas te convém, te edifica estar ali o tempo inteiro? Te edifica estar ali vendo o que não deve, te estimulando a pecar, fornicar, adulterar, muitas vezes somente com os olhos? Ou te afastando da presença de Deus porque você deveria estar ali orando, estar ali ó, nas redes sociais o tempo inteiro? Te é permitido. Não tem nenhum lugar que diz que é pecado. Mas por acaso te convém? Por acaso te edifica, te aproxima de Deus? Não, meu irmão. Então nós temos que ter esse bom senso. Te é permitido beber? É permitido. Algum lugar diz que não pode beber? Não. Mas por acaso você vai ter o limite todas as vezes? Vai conseguir beber só uma tacinha? Só um copinho de cerveja? Será que todas as vezes, será que você não vai passar do limite algum dia? E não vai muitas vezes desonrar o nome do Senhor e também diante dos homens ali, né, escandalizar os homens? Será? Você tem certeza que você vai conseguir ter esse limite? É permitido a você, mas te convém por acaso? Te abençoa, te edifica, te aproxima do Senhor? Te dá um bom testemunho? Então, nós temos que ter esse bom senso de compreender. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, nos edifica e nos aproxima de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 13. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como os outros. Ora, o corpo não é para fornicação, no caso, para ter relações fora do casamento, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, meu irmão, tudo é do Senhor. O corpo, ele não foi feito para prostituição. Quando Deus nos fez, cada um de nós, tecendo no ventre da nossa mãe, Ele não nos fez para ser prostitutos, para estar prostituindo, sabe? Tendo relações por aí, sabe? Com qualquer um, sem ter um casamento ali nos respaldando. Ele não nos fez para isso. Tudo é do Senhor, o corpo é de Cristo também. Continuando aqui no versículo 14. E Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu próprio poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu então os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. O que está sendo falado aqui? Por acaso nós vamos pegar um membro que é de Cristo, a parte que é de Cristo, e nos juntar com uma prostituta? No versículo 16 ele fala: ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo, porque os dois diz ele, serão uma só carne. Isso é a própria palavra de Deus que diz, os dois serão uma só carne. Então se você pegar seu corpo, se juntar com uma prostituta, você será uma prostituta. Meu irmão, não podemos destruir o nosso corpo, nos autodestruir, porque aqui Paulo está ressaltando a importância do corpo humano, do nosso corpo, mesmo da nossa carne para Deus. Tudo é do Senhor, o corpo é de Cristo. Ele ressalta a importância de cuidar-nos. Então não devemos nos autodestruir com as imoralidades sexuais, com a compulsão sexual, com as drogas, com a bebedeira, com a desregração alimentar, comendo demais ou não comendo nunca, fazendo nosso corpo perecer. Devemos cuidar da autoflagelação, das iras, que também nos contamina, também nos adoece, com as amarguras de coração que nos deixa doente. Nós devemos cuidar do nosso corpo, porque tudo é do Senhor e o nosso corpo é importante para o Senhor.
Continuando aqui no versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Fugir da fornicação, no caso das relações sexuais fora do casamento. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, no caso, fora do corpo. Mas o que comete fornicação peca contra seu corpo. Por quê? Porque quando você tem relação sexual ali, ó, você se torna um com ele. Ali, quando você se torna um com ele, há uma transferência de sangue, há um pacto de sangue que acontece ali, tanto que o casamento, ele só é dito como casamento, só é visto mesmo quando tem uma relação sexual. Sem relação sexual, ele não é visto como casamento. Ele não é oficializado. Então, a partir do momento que você tem relação ali com a pessoa, há uma transferência de sangue, há um pacto de sangue ali. E você transfere para ele para você, tudo que vocês têm. Tudo que é natural, no caso fisiológico, é transferido na relação sexual e também espiritual. Então, se você tem um espírito bom, você transfere para o outro na relação sexual. Se você tem um espírito ruim, você transfere para o outro também. Então, a gente não tem noção de quão importante é a relação sexual no mundo espiritual. E hoje, o que a gente vê? As pessoas tendo relação sexual assim, ó, desgregada, e até dentro da igreja. Não percebemos o quanto isso nos prejudica, não só no físico, com perigo aí de doenças, enfim, mas também no mundo espiritual, porque ali você cria um laço de sangue com a pessoa. E ali, meu amigo, maldições são lançadas sobre a sua vida, transmitida espíritos ruins para você. Então, quando Deus nos coloca os mandamentos, meu irmão, não é para ele não. Deus é santo, ele não precisa disso. Ele nos faz isso para nos autoproteger, para nos proteger de nós mesmos, para que possamos estar protegidos tanto fisicamente, naturalmente, quanto no mundo espiritual, porque tudo isso traz legalidade para o nosso inimigo atuar nas nossas vidas. Então é importantíssimo nós compreendermos que ali no ato sexual, na fornicação ali, fora do casamento, porque quando você está dentro do casamento, o casamento te protege disso tudo. Quando é fora do casamento, você está ali fazendo essa troca e todo mal, toda maldição, tudo que é mal vem para a sua vida e você transfere para o outro. Então devemos ter esse cuidado, compreender que as leis de Deus não é para o Senhor, Deus não precisa disso, mas é para nós, nossa proteção no mundo terreno e no mundo espiritual. Amém? Continuando aqui no versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós fomos comprados lá na cruz do Calvário, e não só o nosso espírito, a nossa alma, não, meu filho, é a parte de fora também. É o nosso corpo também, nós devemos cuidar, porque somos templo do Espírito Santo, comprado lá pelo alto preço na cruz do Calvário. Então, que possamos tomar essa consciência, cuidar melhor do nosso corpo. E não só nessa parte sexual, meu irmão, mas se alimentando bem, fazendo exercício para ter uma boa saúde em dia, cuidando do nosso corpo, estando saudável. Não só o nosso corpo, nossa mente também, uma mente sã. Porque tudo faz parte do corpo e devemos nos cuidar, porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Continuando aqui no capítulo 7, que tem como título Acerca do Casamento, versículo 1, que diz: Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, ainda assim para evitar fornicação. Cada homem tem a sua própria esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. Paulo está dizendo aqui, bom seria que ninguém precisasse se casar, né? Ter uma esposa, um marido. Mas para evitar a fornicação, no caso, ter as relações sexuais indevidas ali, fora do casamento, então que se case, que tenha seu marido, sua esposa. Versículo 3. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a sua esposa. E da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido, e também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Versículo 5.
Mas vós desfraudeis uns aos outros, exceto se com consentimento, por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração, e ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. O que ele está falando aqui? Que o meu corpo é do meu marido e o dele é meu. Não podemos nos abster das relações sexuais com o nosso cônjuge por nós mesmos, né? Ali prejudicando ali o nosso casamento. Somente, ele diz aqui, somente em casos ali que vocês entraram num acordo ali para um jejum, uma oração, um tempo com Deus, alguma coisa, enfim, alguma coisa que tenha ali acontecido que vocês precisam se abster, mas que não se venha se abster por muito tempo, para que não venha dar oportunidade para Satanás entrar no meio do casal, trazendo ali, né, adultérios, fornicações e até, né, pecados ali contra o Senhor. Amém? Então Paulo está dando aqui conselhos práticos ali para a vida do casal mesmo. Versículo 6. Mas eu falo isto por permissão e não como mandamento. Ele está falando aqui, eu falo isso como um conselho, né? Como um conselho a vocês, não como um mandamento. Versículo 7, que diz: porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada homem tem seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e outro de outra. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas que lhe és bom se permanecerem como eu. Ele está falando, seria bom se todos tivessem o dom que eu tenho. Que no caso, Paulo não casou, ele preferiu o quê? Se abster do casamento para fazer a obra de Deus, mas era um dom dele, isso que ele está falando, esse é um dom meu. Ele não tinha o desejo carnal por isso. Mas ele fala, né, que se os solteiros viúvos poderiam permanecer assim, que seria algo bom. Aí ele continua aqui no versículo 9. Mas se não podem conter-se, no caso se controlar, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Se você não tem esse controle, se você tem o desejo carnal ali de ter relações sexuais, né, de ter uma vida com o marido, com a esposa, então que se case. É melhor casar do que você estar pecando fora do casamento. Versículo 10. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Ele está falando não ele, mas o Senhor ordena que a mulher não se aparte do seu marido. Mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconciliem com o seu marido e o marido não deixe sua esposa. O que ele está falando? Que o mandamento do Senhor, que é Jesus, é que não tem uma separação de casal. Ele está falando sobre a separação entre casais. Se possível, que não se separe. Se possível, que a mulher não se aparte do seu marido, da sua esposa ali, se separem. Tem o divórcio. Mas se acontecer, ele está falando, mas se acontecer que ela permaneça solteira, que a mulher permaneça solteira. Ou se reconcilie com seu marido. Amém? Versículo 12. Mas aos restantes digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem esposa descrente e ela consente a habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente e ele consente a habitar com ela, não a abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão, a irmã não está sob servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, como sabes, ó esposa, se tu salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se tu salvarás tua esposa? O que Paulo está falando aqui? Ali era um mandamento do Senhor sobre o divórcio, que possível não se separe, não tenha o divórcio. Aí ele continua, mas o restante... Eu digo, no caso do apóstolo Paulo, não o Senhor, que se algum irmão descrente, né, se alguma esposa descrente, uma irmã descrente tenha um esposo que não é crente, que ele não se separe por isso, que ela não venha se separar do seu marido, que não é crente, por causa disso. E a mesma coisa, se o marido é crente e a esposa não é, que ele não venha se separar dela por causa disso. Isso não deve ser uma desculpa para uma separação. Mas se o descrente, no caso que não é crente, aceitar ficar casado com aquele que é crente, que fique casado crente com ele. Porque o ideal é a gente estar até o final da nossa vida com nossos
casado com aquele que nós casamos ali, nosso marido, nossa esposa. Isso é mandamento do Senhor, como ele mesmo disse. Aí ele disse, mas, aqui no versículo 13, mas se o marido quiser abandonar a esposa, que é crente, e ele é descrente, tudo bem. Então, se ele abandonou, tudo bem. Não devemos ficar ali, né, tentando. Ele tá dizendo aqui, ó. Mas se Deus, no versículo 15, mas se o crente se apartar, se o descrente se apartar, no caso que não é crente, aparte-se então o crente. O irmão, a irmã não está sob servidão, não veio para ser escravo de nada. Mas Deus nos chamou para paz. Não é para viver ali, né, naquela vida ali, se esforçando por um casamento que a pessoa não quer estar com você, né? Não quer estar ali. Você não veio para servidão, você veio para viver uma vida em paz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Versículo 17. Mas assim como Deus distribuiu a cada homem como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. E assim ordena em todas as igrejas. E algum homem chamado sendo circuncidado, não se torne circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se torne circuncidado. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a guarda dos mandamentos. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Ele está falando que aquele que foi chamado da mesma forma permaneça. Se é circuncidado, no caso judeu, já é circuncidado, permaneça circuncidado. Se você não é circuncidado, permaneça sem ser incircuncidado. Porque o importante para o Senhor é o cumprir os mandamentos, não é os ritos, e os dogmas ali. Isso não é o mais importante para Deus. O mais importante é você cumprir com os mandamentos do Senhor. É isso que Paulo está falando aqui. Versículo 20. Cada homem permaneça na vocação que foi chamado. O que Paulo está falando? Nós devemos ser satisfeitos com a vida que nós temos. Nós devemos ser satisfeitos. Continuando aqui. Fosse chamado sendo servo, versículo 21, não te preocupes, mas se tu podes chegar a ser livre, aproveite bastante. Porque aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo é homem livre do Senhor. E semelhante também aquele que é chamado sendo livre é servo de Cristo. Fosses comprado por um preço, não sejais servos dos homens. Versículo 24. Irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Então Paulo está falando, permaneça do jeito que o Senhor te chamou. Ele quer dizer aqui, ele está falando, o que ele está falando, veja bem, ele não está falando sobre a sua vida promíscua passada, ele está falando sobre aqueles. O que acontece aqui? Muitos crentes naquele tempo eram escravos. Então, se ele foi chamado sendo escravo, não é porque ele foi livre em Cristo que ele tem que deixar, fugir do seu Senhor ali, né, para ser livre ali. Não. Se ele foi chamado sendo escravo, que ele seja escravo, livre em Cristo, mas escravo, porque ele foi chamado dessa maneira. É isso que ele está dizendo, ó. Vocês foram comprados por um preço, não sejais servos dos homens. No caso, eles não está fazendo mais para o homem, mas para Deus. Então, nós devemos ser satisfeitos com a vida que nós temos, irmãos. O maior problema das pessoas no dia de hoje é a insatisfação de vida. Nós nunca estamos felizes com aquilo que temos, até mesmo dentro da igreja. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa. E isso nos traz tanta ansiedade, depressão, ficamos frustrados, achamos que tem algo de errado conosco, muitas vezes, porque você aceitou Jesus, tem que ser rico. Não, sua vida vai mudar. Aqui ele diz, se você puder ser livre, o que ele quer dizer? Se você conseguir a sua liberdade financeira, social, sua liberdade aí política, econômica, amém, mas você não deve sofrer por isso. Você tem que ser satisfeito com aquilo que Deus te deu. E nós precisamos mudar. O ser humano tem sofrido e sendo afligido por uma insatisfação de vida. E a nossa satisfação deve estar no Senhor. Porque quando somos satisfeitos em Cristo, qualquer tipo de vida que temos, seremos felizes. Se temos muito ou se temos pouco, somos felizes no Senhor. Amém? E eu vou parar por aqui. Coríntios é um assunto que nós falamos muito, tem muita coisa para se falar. Então, eu vou parar por aqui.
No próximo vídeo, nós continuaremos aqui 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, então, para a glória do Senhor. Espero que tenha agregado na sua vida. Se você se lembrou de alguém que precisa escutar isso que eu falei aqui, envie esse vídeo, envia para a pessoa. Faça esse vídeo alcançar mais vidas, que esse canal possa crescer aí através da sua vida também, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque nós temos aqui, né, todo sábado de manhã temos vídeo para você e toda segunda-feira à noite para que você possa ter a sua leitura aí, para que você possa ser estimulado, motivado a ler a palavra de Deus. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E até lá.